essa palavra, eu queria falar com você que tá numa igreja, mas você anda reclamando muito. Você anda reclamando, reclama dos obreiros, reclama do pastor, reclama dos membros da igreja. Eu queria falar uma coisa com você sobre isso. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção no que está escrito aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13 e 14, que está escrito assim, olha: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mais um. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. É claro que essa palavra, essa leitura, esse capítulo tem muita coisa que só de a gente ler, a gente já sente o Espírito Santo de Deus falando conosco. Mas olha, eu quero falar com você que você frequenta uma igreja, que você, seja você evangélico ou não, mas você frequenta uma igreja, uma religião, e você, dentro do seu coração, você pensa assim, eu acho que o pessoal não está fazendo as coisas direito. Eu acho que o crente ou a minha religião, sei lá qual que poderia ser sua religião, que acredita, pelo menos é que acredita em Deus, né? Mas você diz assim, eu não vejo as pessoas praticando a santidade, a santificação. Eu não vejo. E aí você vai no culto, você ouve a pregação do pastor, você não concorda com a pregação que o pastor está fazendo, porque ele não está pregando sobre santidade. Você olha os seus irmãos na igreja, que estão lá na igreja, você olha o jeito que eles estão se comportando, o comportamento deles como crentes ou como servos e servos de Deus, e você diz, eu não acredito que esse pessoal está se comportando como servo de Deus. E você olha a roupa que as pessoas estão vestindo, se apresentam na igreja, as pessoas vão naquela igreja, e você diz, eu não acredito que as pessoas que se vestem dessa maneira são santas. Então, você vai no culto para ouvir uma palavra, aí você chega lá, você ouve piadinha, você ouve falando do time de futebol, você ouve falando da televisão, do programa de televisão, e Jesus nada. Você vai no culto para ouvir a palavra e as pessoas ficam só cantando, fazendo coreografia, cantando as músicas esquisitas que você não entende nada, que não te edifique nada, e você... Quando chega na palavra, o pastor mais pede dinheiro, mais fala das outras coisas que tem, dos eventos que vão ter na igreja, e quando é hora da palavra, mal tem a mensagem, você nem entendeu o que ele pregou. Então, você sai dali da igreja chateada da vida, porque você está indo na igreja porque você gostaria de estar frequentando um lugar sério, um lugar santo. Eu não estou falando mal da sua igreja, da igreja que você está frequentando. Eu estou fazendo observações de coisas, de pessoas que sentem assim. Eu sei que tem pessoas que vão lá na igreja, eles participam de tudo. Manda pular, ele pula. Manda rodar, ele roda. Manda sair correndo, ele sai correndo. E vai fazer campanhas esquisitas, ele faz, ele acha tudo natural. Tem as pessoas lá vestidas tudo esquisito, ele acha que não tem problema. Ele não repara a roupa de ninguém. Tem gente que é assim, acha que está tudo bem, e não é com essas pessoas que eu estou falando. Talvez você esteja me ouvindo e você esteja satisfeito, então não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com você, que está acontecendo tudo isso com você, e eu sei que acontece porque isso aconteceu comigo, então eu quero falar com você o seguinte, não é bom a gente ir na igreja e a gente não tá feliz, não é bom a gente ir na igreja e a gente ser contra aquilo que está acontecendo. Tá errado um monte de coisa na igreja? Claro que tá.
Claro que tá. Tá escrito na Bíblia. Se eu continuasse lendo aqui, você ia ver que tem muita coisa na igreja que realmente estão deixando o evangelho da salvação, o evangelho da santificação, para correr atrás dos seus próprios deleites. As pessoas estão ensinando para as pessoas aquilo que eles gostam de fazer e eles estão dizendo para Deus o seguinte: Deus, ou o Senhor aceita o que eu quero, o jeito que eu quero viver, ou não nada feito, ou eu não vou servir o Senhor do jeito que o Senhor está querendo, não. E, infelizmente, as pessoas são assim. Então eles ignoram tudo. Eu acho que você já deve ter ouvido pessoas que estão até mudando a Bíblia. Tem as Bíblias chamadas a linguagem de hoje. Se você ler a Bíblia da linguagem de hoje, você vai ver que ela não tem nada a ver com as coisas que a própria Bíblia original está falando. Então eles pegaram, não, eu entendi que tá querendo dizer isso. Então na linguagem de hoje fica assim, ficaria assim, mas não é aquilo. Então às vezes as pessoas pegam a Bíblia na linguagem de hoje e a pessoa é mais fácil de entender. Não, a Bíblia, meu irmão, minha irmã, não é um livro. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é revelação de capa a capa. A Bíblia não é um livro didático. As pessoas querem aprender a Bíblia como se fosse um livro didático. Pode, não tem problema, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você quer, se você deseja estar servindo a Deus em um lugar santo, primeiro, procure um lugar onde você veja que está sendo pregado essa doutrina. Você está errado? Não, você está errado de você estar lá dentro, de você estar aí dentro dessa igreja e você ficar falando mal do seu pastor, você falando mal da própria igreja que você frequenta, você falando mal dos irmãos, quer dizer, só fica parecendo que só você que é o salvo, a salva, só você que é o perfeito e a perfeita, e as coisas não são assim, às vezes Deus chamou você ali, fez uma obra na sua vida ali, mas você tem um chamado diferente daquelas pessoas, então você tem que procurar onde estão assim, onde as pessoas estão vivendo aquilo, e tá difícil você achar uma igreja onde é pregada a santificação, porque as pessoas acham que tem que oferecer alguma coisa para o jovem vir para a igreja, tem que oferecer coisa de jovem, tem que oferecer coisa para o idoso, para o casal, para manter as pessoas na igreja, e não é verdade, não tem nada disso na Bíblia. As pessoas vêm na igreja, a família, a igreja é para a família. Não existe a igreja só do jovem, a igreja só do velho, a igreja só do homem, a igreja só de mulher. Já fiquei muito chateado que tinha cultos na igreja que eu não podia ir porque era só para minha esposa, que era só para mulher. Minha esposa nunca foi porque ela também nunca aceitou. E eu também nunca aceitei ir num culto da igreja que é só para homem. Nunca aceitei ir num culto que era só para casal, que eu não podia levar meus filhos. Tá entendendo? Não, a igreja ela é para todo mundo. Mas as pessoas começaram a fazer isso e de repente extrapolaram, e agora a igreja muitas vezes, para encher, tem que levar um cantor, tem que levar um artista, não é mais aquela pessoa que vai louvar a Deus, é aquela pessoa que vai fazer show. O púlpito, o altar que antes era usado, tinha que ter reverência para subir no altar, hoje sobe lá qualquer pessoa que você nem sabe como é que está a vida daquela pessoa, e não é para pregar, é para dançar, para pular, para cantar, e o altar não é para isso, o altar de Deus não é para isso, mas eu não tenho nada com isso, com igreja que faz isso, eu estou falando com você, essa mensagem é para você. Se você está ouvindo aqui até agora é porque você se interessou, quem já não interessou desde o começo já saiu fora e não quis ouvir, mas você está ouvindo, então é para você essa mensagem. Olha, nós estamos aqui em Mogi das Cruzes, e nós estamos nascendo agora, e nós da Igreja Comunidade do Evangelho de Deus pensamos igual você, que não concorda com uma igreja onde não tem a santificação de Deus. A Bíblia fala, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então as pregações que Deus não se importa com isso, não se importa com aquilo, que Deus não está de olho na roupa, não são bíblicas. Que Deus, a doutrina, pegaram a doutrina, o nome doutrina, que é o ensinamento da palavra de Deus, e trocaram por usos e costumes. Então virou uma confusão danada. As pessoas dizem Deus não quer a roupa, Deus quer o coração, e
pegaram interpretações da Bíblia, texto da Bíblia, para dizer para justificar, às vezes, a libertinagem. Procura o que é libertinagem. Pegaram o texto da Bíblia para justificar a lascívia, para que a lascívia não existisse. Ninguém fala sobre lascívia, a maioria das pessoas evangélicas não sabe o que significa lascívia, o que é lascívia. Eles não sabem, porque a gente vê, não tem como que as pessoas estão assim. E a igreja virou assim, você só crê e seja batizado e será salvo. É isso que as pessoas acreditam. Mas se você não acredita assim, eu estou falando com você que não acredita assim e está procurando uma igreja santa, eu quero dizer para você, venha aqui nos conhecer. Esse é o motivo de eu estar falando isso. Venha nos conhecer, porque nós da Igreja Comunidade do Evangelho de Deus temos um propósito. Se Deus nos permitir, nos der vida, se Deus está nesse negócio, nós gostaríamos de levantar uma igreja santa no nosso país. Nós não temos intenção de ir para a África, para os Estados Unidos, para a China, para o Japão. Claro, se um dia Deus nos mandar, nós vamos. Mas a gente está vendo como é que está o nosso país, como é que está uma confusão do Evangelho, está uma confusão muito grande. As pessoas estão totalmente desorientadas e nós sabemos que a grande parte dos ministérios que existe sem tocar, não é todos, porque senão nós estaríamos perdidos, mas a grande parte, biblicamente, a grande parte, os interesses são outros, a maioria das pessoas não estão interessadas com a alma de ninguém, com salvação de ninguém, e infelizmente muitas coisas são apenas uma empresa e um negócio financeiro. Eu estou falando isso, eu sou pastor e fundador dessa igreja aqui. Então, eu não estou falando mal de igreja. Eu estou falando uma coisa que é real, que está na Bíblia. Isso aqui eu prego na igreja direto e eu falo para os membros observarem aqui nós. Eu não prego falando mal de outra igreja. Eu prego falando para os membros observar. Porque se um dia os membros dessa igreja aqui, eu creio que vai crescer, esses membros perceberem que mudou as intenções daqui, eu falo para eles, vai embora, procura outra igreja para você congregar. Então, você é uma pessoa assim, você seria uma pessoa santa, você aprova a vida de santidade, você acredita nos usos e costumes, nos bons usos e bons costumes, não é? Você acredita na doutrina de Deus? Você está desviado de alguma igreja por causa dessas coisas? Você se afastou? Isso não é motivo para você deixar Jesus.